Todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Vocês viram que hoje eu virei aqui um pouco para a janela para vocês verem, gente, como está tudo branco aqui neste Canadá, ó, pura neve. Não dá para ver nada lá fora. Então, ó, quem está me vendo por vídeo vai ficar vendo aqui para vocês verem o que eu vejo todos os dias, tá? Eu entrei numa pira de pensar por que a gente encara a tristeza como algo catastrófico, algo totalmente errado, algo totalmente anormal de se sentir. Não sei se vocês já pararam para pensar que isso pode ser apenas um ângulo que a gente está olhando a coisa. Mas pode ser, gente, que não seja verdade absoluta. Muito provavelmente não é verdade absoluta. E aqui, assim, ó, longe de romantizar a tristeza, não é o foco, tá? Mas me parece que a felicidade se tornou uma norma e a tristeza se tornou um defeito. É basicamente a história do patinho feio. Se você não tá lindo, brilhando, performando, você é estranho. O sistema vende pra gente que a felicidade é uma escolha individual e um dever. Se você tá feliz, você produz mais, você consome mais e você não reclama. Ou seja, se a felicidade é meramente algo individual e você não tá feliz, a culpa é exclusivamente sua. E aí eu sinto culpa por estar mal, e aí eu me sinto ingrata por continuar sentindo esse vazio. E é, gente, o que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Nós nos tornamos carrascos de nós mesmos. A gente é o primeiro a se chicotear, a ser o chefe mais implacável, a não dar uma trégua para nós mesmos. E isso tudo exige que a gente sinta uma alegria que a gente não tá sentindo pra gente parecer menos igual o patinho feio, menos estranho, menos diferente, menos fracassados diante do mercado e das redes sociais. Confesso pra vocês, eu até comentei já em outros episódios, eu tenho muita dificuldade de ficar no momento presente. Eu geralmente vou pro futuro, pensando o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer. E isso, obviamente, eu preciso trabalhar e preciso elaborar, né? Provavelmente eu tô fugindo de alguma coisa que eu ainda não consegui identificar. Mas, gente, quando eu tô, assim, é específico, tá? Mas quando eu tô caminhando, por exemplo, aqui, né, nessa praça, no verão, é maravilhosa, assim, é muito bonita. Quando eu tô caminhando aqui, tá batendo aquele sol no rosto, eu tô perto da natureza, eu tô vendo o lago, eu tô vendo as crianças no parquinho, eu tô vendo as pessoas sentadas conversando. Nada mudou. Os problemas são os mesmos, as dúvidas, as angústias, as alegrias, enfim. Mas eu não sei explicar para vocês e também não sei se vocês já sentiram isso. Vem um sentimento interno, um negócio lá de dentro, um sentimento de contentamento, uma alegria, assim, às vezes inexplicável, assim, sabe quando você pensa assim, nossa, eu queria gravar isso, esse sentimento, porque eu acho que isso é o mais próximo do sentimento de felicidade, sabe, de plenitude, de alegria, porque é um negócio, gente, juro, assim, vem de dentro, e aí logo eu penso assim, mas nada mudou, aí o sentimento vem, assim, eu acho que o máximo que eu consegui me aproximar desse sentimento, e isso vem, eu vou dizer aqui do nada, né, é um sentimento que vem, que independe de qualquer coisa que esteja acontecendo no momento, sabe? É aquele sol, aquele quentinho, sabe? Tudo vai ficar bem, Ju, calma, você tá no caminho certo, é uma alegria que vem lá de dentro. E mesmo entendendo que as grandes revoluções, né, revoluções internas, revoluções pessoais, elas vem de um desconforto, né? Senão a gente não buscaria, a gente talvez estaria lá na época das cavernas que a gente não ia buscar coisas novas. Então, essa revolução é necessária. Eu digo para vocês que esse podcast ele não existiria se não viesse de um desconforto com relação à superficialidade das redes sociais, o não aprofundamento das coisas, as coisas rápidas. As pessoas não postam na rede social quando elas estão tristes,
né? Eu não faço isso, geralmente as pessoas não fazem, então gera uma falsa sensação de que todo mundo tá bem, todo mundo tá alegre, todo mundo tá feliz. Isso é extremamente o oposto. Você já deve ter pensado aí quantas coisas que você mudou a rota da sua vida depois de algo que você não estava bem, não estava feliz ou estava triste. Gente, um dos livros que eu mais gosto, assim, eu acho que eu já li umas 4 vezes, é o livro que chama Alegria. É um livro do Osho. Para quem nunca ouviu falar do Osho, o Osho foi um líder espiritual indiano, filósofo. A história dele é muito polêmica, muito controversa, enfim, tem até um documentário no Netflix, se vocês quiserem conhecer e tal, mas a gente não vai focar nisso. O que eu quero focar é na mensagem. O que me tocou para ser um dos meus livros preferidos, que eu falo que a gente não precisa passar por todas as situações da vida para aprender. A gente aprende com as nossas e aprende com a vivência das outras pessoas também. No livro, o Osho fala que a felicidade, ela não é conquista, ela não é prêmio, ela não é o quando acontecer algo. E aí ele separa o prazer, que está ligado à euforia, que está ligado ao externo, e ele fala também do momentâneo, que é aquilo que vai acontecer e vai acabar. A alegria é um estado de ser. Você está alegre, você é alegre, independente de status ou de qualquer aprovação, ou de nada que venha do externo. A alegria é um estado interno. Você pode até fingir estar alegre, você vai sorrir, mas internamente você sabe que você não está alegre, não tem como. Isso tudo, gente, tá tão ligado ao que eu acredito sobre o conceito de felicidade. Tem bastante gente falando sobre felicidade, tem vários podcasts, enfim, várias pessoas de várias áreas falando sobre isso. E eu acho que por ser um tema amplo e por ser muito falado, é justamente porque as pessoas estão tentando entender, assim como eu, interiormente, sabe, vivenciar isso, verdadeiramente entender, e cada um tá fazendo o seu próprio entendimento do que está chamando de felicidade. Tem uma história nesse livro, gente, assim, uma das minhas favoritas, tá? Que ele conta a história do Alexandre o Grande, um conquistador de territórios, expandindo impérios, conquistando glórias, e do filósofo Diógenes, que basicamente ele não tinha nada, ele dormia num barril, né, não tinha posses. Ele fala que, até ele conta, né, fazendo um adendo dessa história, ele até fala que tem um cachorro que anda com ele e ele vê o cachorro correndo assim e pulando dentro do rio. E ele fala, esse cachorro é mais feliz do que eu, porque eu tenho uma cumbuca para comer e eu tenho que ficar de olho nessa cumbuca, porque eu posso perder essa cumbuca, né? Então eu tenho que acordar de madrugada e ver se a cumbuca tá ali. Esse cachorro não precisa fazer isso. Olha isso. Bom, voltando aqui. Então a história do Alexandre o Grande e do Diógenes. Então conta a história que o Alexandre o Grande, né, nessa busca dele, né, de tentar conquistar as coisas, ele foi visitar Diógenes e ele encontra o Diógenes deitado assim na beira de um rio e tal. E aí ele chega perto do Diógenes e fala assim, tipo, né, oi, eu sou Alexandre o Grande, o que você quer que eu faça por você, sabe? Aí o Diógenes olha bem pra ele e fala assim, eu queria só que você saísse da frente do sol. Aí o Alexandre o Grande fica chocado, assim, tipo, cara, ele pode pedir qualquer coisa que eu vou fazer por ele, ele pede só pra eu sair da frente do sol. E aí o Alexandre, impressionado, fala assim, mas por que você vive dessa maneira, de maneira tão simples, você não tem ambição? Aí o Diógenes responde, eu tô bem desse jeito, tô bem como eu tô. E aí o Alexandre fala, eu conquistei o mundo, mas eu acredito que você seja mais feliz do que eu. Na próxima vez que eu vir, né, na próxima encarnação, eu quero ser como Diógenes. Mas eu ainda tenho muito que fazer, eu tenho muito que trabalhar, eu tenho muito que conquistar. Aí, gente, o Diógenes olha para ele e fala assim, e depois que você conquistar tudo isso, o que você vai fazer? E o Alexandre responde assim, bom, depois que eu conquistar tudo isso, eu vou aproveitar a vida, eu vou descansar. Aí o Diógenes olha bem para ele e fala assim, mas cara, você é louco, seu objetivo final é descansar, é aproveitar esse sol, por que você não faz isso agora? Aí ele fala assim, eu não conquistei nada e eu já tô aqui descansando e aproveitando esse sol.
Aí, gente, ele vai, o Diógenes, na raiz do negócio. Ele diz assim: se você não consegue parar e descansar agora e aproveitar esse sol, depois que você conquistar tudo isso, você também não vai conseguir. E ele finaliza assim a história: o seu depois é só uma armadilha. Ó, arrepiou. Essa parte da história, gente, eu vou falar pra vocês que me tocou de um jeito, porque basicamente me fez pensar assim: o que eu tô buscando tanto? O que eu quero conquistar no final dessa busca? Por que e o que eu estou buscando tanto? Se é aproveitar a vida, se é descansar, se é curtir uma praia, se é aproveitar mais as pessoas, por que eu não tô fazendo isso agora? O que eu quero fazer lá na frente que eu não tô fazendo agora? Eu tô justificando, eu tô sofrendo, eu tô batalhando para ser e fazer como Alexandre, sendo que eu quero ser como Diógenes. Cara, isso, gente, eu não sei vocês aí, eu não sei vocês que estão ouvindo, se vocês conseguem sentir a profundidade dessa lição e desse aprendizado. Para mim, assim, foi gritante, por isso que eu já li tanto esse livro. O maior tapa na minha cara, as 3 borrifadas de água na minha cara, foi porque aqui não tá falando de riqueza ou pobreza. Ninguém tá falando aqui de ser rico ou pobre. A gente tá falando de busca versus presença. É isso que a gente tá falando. Então, se a gente faz o link aqui, que a felicidade não é algo que a gente conquista, não é, quanto mais a gente tentar buscar felicidade, mais a gente está se aprisionando e menos a gente vai ter e sentir e vivenciar essa felicidade. A gente já falou aqui que a felicidade não é prêmio. A ideia comum, do senso comum, é que a felicidade ela vem depois de esforço e de conquista. Mas a gente já entendeu que a felicidade não é o prêmio, ela não está no externo, ela não é consequência de sucesso. A gente viu aqui a história. Ela não é o quando, ela não é algo que vem depois. A felicidade, ela não está no futuro. Então a gente projeta que a gente vai conquistar a felicidade, buscar a felicidade, atingir a felicidade quando alguma coisa. E não existe, porque quando esse quando chega, a gente vai colocar outra coisa no lugar e isso vai ser sempre em cadeia, a gente sempre vai ficar assim. Porque lembra que eu já falei para vocês, o desejo ele é inesgotável, a gente sempre vai ficar buscando. Então, a gente também pode perceber que o prazer também não é felicidade, porque o prazer é tudo que a gente está buscando no externo. A gente depende de algo acontecer, a gente depende de uma boa notícia, a gente depende de algo que a gente espera acontecer para achar que é felicidade. A felicidade não está ligada em nada, absolutamente nada externo, gente, nada. E nesse contexto, o prazer, por ele ser momentâneo, ele tem começo, meio e fim. Já a alegria, como a gente falou agora, é um estado de ser. Eu sou alegre, eu estou alegre, mas eu sou genuinamente, internamente, eu sou alegre. Não depende de uma circunstância, também não depende de outra pessoa. A pessoa alegre, ela é alegre. Ela não depende do dinheiro em si na conta bancária. Ela é alegre. Ela não depende de status, só se quando eu chegar naquele patamar. Ela não depende de aprovação de ninguém. Ou você é alegre ou você não é. Você não precisa da permissão de alguém para ser alegre. Então, quando a felicidade depende de algo, ela está condicionada a algo, ela já se tornou frágil e, sendo frágil, ela pode se quebrar a qualquer momento. Isso tudo eu tenho comprovado tanto na minha vida, tanto, gente, quanto mais eu saio, eu sofro, eu vou em busca dessa tal felicidade, mais eu me sinto infeliz, mais eu me sinto triste, mais eu me sinto sem propósito, mais eu me sinto sem sentir aquele sentimento de, às vezes, eu saio para caminhar e sinto aquele sentimento. Quando eu tô fazendo outras coisas na busca, na caça da felicidade, eu não sinto aquele sentimento que eu tentei gravar em mim para tentar saber quando eu estou sentindo aquilo. Eu não sinto isso.
E eu não sei vocês aí, se vocês fizerem uma autorreflexão, que momento que vocês sentiram essa alegria interna, independente de nada, independente de nenhuma notícia, de nada que aconteceu, algo que veio aquela alegria, aquela, sabe assim, aquela respiração profunda e aquela paz. Quanto mais a gente busca, a gente tenta ser feliz a todo custo, mais a gente sente um conflito, e quando a gente sente esse conflito, a alegria desaparece, não tem alegria diante desse conflito. E por que eu tô comentando isso, algo tão profundo assim? Me falem se vocês estão achando, né, que é viagem da minha cabeça. Quero até que vocês comentem aqui se tem algo específico que gera, que vocês têm essa felicidade, né? Eu falei pra vocês que andar, natureza, sol, isso, gente, é assim, ó, pra eu ter esse sentimento. Se vocês pensarem em algo, comenta aqui que eu quero saber. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque eu vim pro Canadá em busca desta felicidade, tá? E aí eu quero contar pra vocês esse contexto, assim. Eu tinha como valor pessoal, assim, eu achava que o meu primeiro valor pessoal era liberdade. Eu sempre tive isso na cabeça. Então, liberdade, experiência e depois segurança. E aí, dentro desse contexto de liberdade e experiência, no meu entendimento, eu tinha uma sensação assim, que se eu saísse, se eu desbravasse, se eu saísse do país, se eu tivesse fora, que eu me sentiria livre, que eu não me sentiria um pássaro preso na gaiola. Só que aqui eu me sinto muitas vezes mais presa do que eu me sentia antes. Porque eu tô projetando no fora, eu quero que o fora me mostre ou me faça sentir livre, quando a prisão tá aqui dentro. Eu posso estar em qualquer lugar que, se eu não mudar esse modus operandi, eu vou sentir essa prisão e eu não vou sentir essa liberdade. Então, até os meus valores, os meus conceitos de valores estão mudando. Eu tô percebendo que, na verdade, não são esses valores, são outros valores, ou a ordem dos valores são diferentes. Então, uma das coisas que eu vim buscar aqui no Canadá, basicamente foram 3 coisas práticas, né, que eu acho que eu já até comentei com vocês, que foi aprender inglês, o Gui fazer a faculdade dele, o Samuel ter uma experiência internacional, mas internamente eu vim buscar essa tal liberdade, na verdade, essa tal felicidade. Então, eu achei que eu encontraria aqui, mas eu não encontrei. Mas o que eu encontrei aqui, gente, é um sentimento de eu era feliz e não sabia. E esse sentimento de eu era feliz e não sabia também me gerou uma reflexão que é assim: será que no futuro eu vou dizer a mesma coisa do que eu tô vivendo agora? Olha só, naquele momento eu era feliz e não sabia, porque eu tô sempre buscando e porque eu tô sempre esperando que o externo defina o meu interno. Cara, olha isso aqui, gente, é uma sessão de terapia, hein? Ó, eu tô assim, descobrindo aqui, porque eu tô falando com vocês o que tá vindo, assim, né? Então, chocada, tá? Basicamente, eu acredito que a felicidade, pelo menos pra mim, tá? Não sou dona da verdade da felicidade, a gente tá refletindo aqui. Mas pra mim, a felicidade é um estado de alegria espontâneo. E esse espontâneo é o que vem de dentro, é de dentro para fora. Como é que esse estado de alegria espontânea se destrói? Com comparação. Você tá felizão, você tá ali alegre, você tá sentindo alegria. Você começou a se comparar, você vai lá pro fundo do poço. Você vai sentir lá o cocô do cavalo do bandido. Expectativa, olha eu. Estou saindo porque eu estou buscando a minha felicidade, porque a minha liberdade, o sentimento de não me sentir pássaro preso na gaiola, eu vou buscar, eu vou conquistar a hora que eu sair do país. Aí eu saí do país e não conquistei isso. Então, expectativa também destrói a alegria genuína. Ambição excessiva. Olha o Alexandre o Grande. Eu tô sempre, quando eu fizer, quando eu for, quando eu tiver. Ambição excessiva. A gente tá falando de excessiva, não tá falando que é pra ninguém querer buscar nada, tá? Necessidade de aprovação, gente, é algo também que vai minar a alegria, vai minar esse sentimento de alegria. Você
só vai ser feliz ou você estará alegre se você tiver a validação do outro, né? Alguém te falar ou você percebeu, alguém que você é, ó, você é máximo, você é nota 10, você, sabe? Então, você sentir que você está sendo aprovado pela outra pessoa, você está jogando a tua alegria espontânea para outra pessoa, e a outra pessoa está com esse poder sem ela saber, você imagina? Olha o nível que a gente faz. E por fim, o que vem assim na minha cabeça é o medo de não ser suficiente. A gente se põe lá para baixo, né? Muitas vezes, tipo, eu não basto, eu não sirvo para isso. E tudo isso mina, gente, o estado de alegria espontâneo, que é essa alegria que vem de dentro. Por que eu comecei a pensar tudo isso? Eu tava refletindo, assim, sobre as crianças. Pensa comigo aqui, no início, as crianças não têm o superego delas, que é aquele juiz interno que vai ditar as normas, as regras baseadas no que elas aprenderam da sociedade, da família, religiosa e etc. Essas crianças ainda não foram totalmente domesticadas por todas essas regras. Então, o superego delas não é, vamos dizer assim, tão rígido, né, com essas normas. Então, gente, a criança, ela é puro impulso, ela é pura vida, na simplicidade do desejo das crianças. Vamos supor que uma criança acorda e fala: mamãe, deixa eu ir lá fora. Essa criança, gente, ela não quer conquistar o mundo, ela quer ir lá fora, ela quer sentir o sol, ela quer brincar, às vezes com um bichinho que passa, ela quer olhar para as pessoas, ela quer tocar numa plantinha, ela quer ver o movimento da rua. Esse é um estado Diógenes de ser, a gente fazendo comparativo aqui com a história. Esse é um estado puro, mas com frequência os pais, né, respondem: não dá para ir lá fora agora, ó, estamos atrasados, tem que se trocar para ir para a escola, tem que fazer as coisas. E mesmo quando os pais, às vezes no final de semana, diz sim, pode ir lá fora, às vezes a criança sente como um peso, ela sente como, eu tô sendo, tipo, não, eu tô chateando meus pais. Ela absorve essa impaciência constante. Então, essa percepção, a criança, ela tem uma percepção que ela pega tudo, é um radarzinho. Então, essa percepção de eu estou atrapalhando, né, o meu pai, minha mãe. Então, o que ela pensa de maneira inconsciente? O meu desejo de ser feliz, o meu desejo de conhecer, de aprender, causa ou é um problema para as pessoas que eu amo. E a partir daí que a criança é alegre, genuinamente alegre, ela quer descobrir, ela quer explorar, ela quer conhecer, e conforme ela é podada nisso, começa um processo de interrupção sistemática da alegria espontânea, que tudo isso que ela quer fazer é tudo espontâneo. Sabe aquele momento que a criança tá alegre, ela tá gritando, ela quer mostrar as coisas, ela tá radiante, e aí ela recebe uma censura: não grita, menina bonita fala baixo, não pode gritar, não pode falar alto, fecha a perna, senta direito, não fala o que você pensa, come tudo direitinho, mesmo sem a criança estar com fome. Nesse instante, a espontaneidade morre, porque ela tá criando aquelas regras, aqueles padrões, que é a formação do superego. Como é que dá para ser alegre e espontâneo pelo relógio dos outros, sempre tendo que fazer algo? Posso fazer isso que eu quero fazer genuinamente. E a gente sabe que é um desafio, é o desafio da vida adulta, né? Mas a criança, ela precisava ter mais isso, né? Para não perder isso com tanta rapidez, né, já que a vida adulta vai trazer situações desafiadoras. Basicamente, essa criança, ela vai interiorizar que tudo que a deixa alegre, né, que é espontâneo dela, é errado, e por isso ela precisa conter. E aí, por outro lado, ela pensa: se eu fizer o que o outro quer, mesmo que isso não seja o que eu quero, ou isso me deixa triste, eu vou receber atenção, aprovação e segurança. E o resultado disso na vida adulta, nossa, me vejo super, né? O resultado disso na vida adulta é, o que fica gravado no inconsciente, gente? Ser infeliz é um estado seguro, e ser feliz é um estado perigoso e egoísta. Se a gente está linkando com a alegria, e essa alegria espontânea, é isso que a gente está dizendo para o nosso inconsciente. Mas e aí, gente, como é que a gente
pode sentir essa alegria e sentir alegria nas pequenas coisas. A gente já entendeu que não é fora que a gente busca, que é dentro. Então, alegria num copo de água quando você está morrendo de sede, sentir alegria num abraço apertado de quem você gosta, o cheiro da pessoa amada, apertar o seu bichinho, o seu pet, fazer carinho no pelo dele, você respirar ar puro, tocar numa árvore, sentir a natureza, pisar na grama, pisar na água, a chuva, o cheiro da chuva na terra, dançar, ouvir música, uma música que você gosta, que te toca, conversar com alguém até de madrugada, ver uma borboleta, ouvir o som dos pássaros cantando, tudo isso gera essa alegria nas pequenas coisas. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível que é a neuroplasticidade. Isso significa que ele muda a forma de conduzir diante de novos estímulos. Então, gente, se a gente passa a vida treinando para olhar para a falta ou para quando, né, para o futuro, sempre o futuro que vai me trazer essa felicidade que eu estou buscando, o nosso cérebro ele vai criar como se fossem avenidas neurais de ansiedade, de expectativa, de insatisfação. Mas quando a gente opta por sentir alegria nas pequenas coisas que a gente está vivenciando o agora, que é o que a gente tem é o agora. Quando a gente exercita mais, faz esse exercício de sentir alegria, buscar a nossa alegria espontânea, o nosso cérebro também vai criar uma nova rota, como se a gente estivesse treinando a nossa biologia para a alegria e não mais para aquelas avenidas, né, de insatisfação. É como se a gente sai daquele ciclo de estresse e vai construindo, né, através das nossas células, um novo estado de ser, porque é ser, gente, não é ter. E a gente pode entender também que grande parte do nosso sofrimento vem das resistências. A gente fica remoendo o que aconteceu e o que aconteceu não tem volta. Eu fico remoendo coisas que aconteceram, decisões que eu tomei. Enquanto eu tiver essa resistência, eu não vou abrir caminho para sentir essa alegria espontânea. Enquanto a gente não aceitar que a gente não controla as coisas, a gente vai continuar nesse ciclo de sofrimento. Quando há aceitação, o conflito interno, né, essas vozes internas também vão diminuir. E aí vão abrir caminho para que a gente sinta alegria espontânea. Porque a alegria, ela não é euforia, ela é uma serenidade profunda. Isso eu tenho aprendido, gente, eu quero que isso fique gravado em mim. A alegria, ela não é dual, ela pode coexistir. Como eu disse para vocês, eu tô lá fora, tô naquele sentimento de alegria profunda e interna e nada mudou. Os problemas são os mesmos, as questões são as mesmas, mas ainda assim eu consegui sentir esse estado de alegria. E aí, meus amores, para a gente encerrar toda essa reflexão que eu espero que tenha feito sentido para vocês, né? Quero que vocês comentem aqui, quero que vocês me falem como é que vocês sentiram com esse episódio. Muitas vezes, e eu falo isso por mim, a gente coloca a régua, né, a expectativa, a régua muito alta. E essa régua, ela vai se tornando cada vez mais inalcançável. A gente quer provar o quê? Para quem? Para quem, gente? E a gente encara esses altos e baixos, que é um estado natural da vida, como um erro de percurso. É essa resistência, nada pode dar errado, nada pode sair do que eu planejei, da minha idealização. Então, quando a gente encara que os desafios da vida, ou a gente estar triste, porque a gente não é triste, a gente está triste naquele momento, é uma coisa catastrófica, a gente está resistindo à lei natural da vida. Então, negar a existência da tristeza, né, fugir para as redes sociais, para a comparação, se anestesiar, não é o melhor caminho. Eu já entendi que me mudar de país não é o melhor caminho. Quando a gente suporta o desconforto, a gente entende que ele não vai desaparecer, mas a gente vai lidar melhor com aquilo que a gente está sentindo. A gente para de lutar
com o desconforto. Você pode estar aí se anestesiando de alguma forma, mas isso não vai ser para sempre, isso não vai continuar, porque a vida vai trazendo situações para que você possa tomar contato com quem você é de verdade. Então, gente, o exercício que eu, Juliana, tenho feito é: eu estou sendo mais Alexandre, busca, ou eu estou sendo mais Diógenes, quem eu quero ser é Diógenes. Então, diante das tomadas de decisão, das coisas que eu estou aprendendo e vivendo, eu falo, eu estou agindo para ser mais Diógenes ou eu estou mais Alexandre? E isso tem sido um divisor de águas para mim. E vamos agora para o quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu vivi, que eu assisti e que eu quero trazer aqui para vocês refletirem, tá? Gente, hoje eu quero trazer sobre o filme da Disney que chama Encanto. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu assisti essa semana. E, assim, fora a fofura do filme, ele traz uma mensagem tão maravilhosa. Então, basicamente assim, é uma família onde ela tem, os membros da família, eles têm, cada um recebeu um dom, que é um presente, vamos dizer assim, divino, e cada um que tem esse dom, então, por exemplo, uma é super forte, todo mundo chama, eles fizeram uma comunidade a partir disso, e aí todo mundo chama ela para tudo que é força, ela carrega prédios, casas, ela carrega pedras, os animais, ela é muito forte. Tem outra que além de ser muito bela, ela é perfeita, de tão graciosa, o dom dela são as flores, então ela tem o domínio das flores. A outra, que é a mãe, ela tem a cura, então o dom dela é a cura, tudo que acontece ela vai e cura, ela põe a mão e ela cura. O dom do outro é se transformar nas outras pessoas, ele muda a aparência para ficar igual às outras pessoas. O outro, o pequenininho, coisa mais linda, são com os animais. Ele tem o dom de ouvir os animais. Então, cada um tem o dom. E uma, que é a principal do filme, ela, que é a Maribel, ela foi abrir a porta dela para saber qual o dom que ela teria e ela não teve nenhum dom. Então ela cresceu com a pressão de que todo mundo era perfeito, todo mundo tinha um dom e ela não tinha um dom. E ela sempre tentando agradar a abuela, né, a avó, porque ela não tinha um dom. Então é como se ela tivesse que fazer 3 vezes mais o esforço porque ela não tinha o dom. E eu não vou dar spoiler do filme porque é realmente muito lindinha a história, mas assim, acontece algo e o plot do filme é eles entendendo que não é a pessoa sozinha, não é o dom da pessoa que faz a diferença, mas é o senso de comunidade. Quando a pessoa não tem aquele dom, o que ela é? Então, a Maribel, que não tinha o dom, o que ela faz? Ela move toda uma comunidade para ajudar em prol de uma situação. Então, o verdadeiro dom, então, é que ele mostra, né, no filme, que não é o ser individual fazendo algo espetacular, mas é o senso de comunidade, é a união de todos é que vai fazer a diferença. Gente, que graça de filme! Fora que eles são bonitinhos, assim, tão fofinhos. Então, assim, ó, se vocês puderem, assistam, vejam a mensagem desse filme. Eu acho que faz muito sentido para tudo que a gente está vendo, né? E, bom, e aí então, espero realmente que vocês tenham gostado, compartilhe esse episódio, siga a gente nas redes sociais, lembra que eu comentei que a gente sempre vai ter um emoji aqui pro final do episódio, então se você que ficou até aqui, comenta com um emoji de alegria, com aquela carinha sorrindo. Então comenta com emoji de alegria, aquela carinha, aquele emoji sorrindo, qual você quiser que mostre os tintes, comenta com esse emoji, tá? Bom, use o cupom PODRAD. Gente, não esquece de seguir o podcast. Clica em seguir, porque tem bastante gente ouvindo os episódios, mas quase ninguém clica em seguir. E clica na estrelinha também para você dar a nota que você achou, que você acha aqui pro podcast, tá? Então, ó, você tem o cupom para usar todos os nossos produtos e serviços e até o próximo episódio. Tchau, tchau!